nome é Maísa e hoje eu trouxe algumas considerações sobre as leituras do mês de julho. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de clubes de leitura, de unboxings, tags literárias? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações aqui na caixa de descrição. Bom, o mês de julho está encerrando, trouxe os 6 primeiros livros que eu li no mês de julho e queria conversar um pouquinho sobre eles com vocês. Primeiro livro que eu terminei em julho foi Um Porão Escuro, da Cara Hunter, o segundo livro da série do detetive Adam Fawley. O primeiro é Onde Está Daisy Mason. Eu gostei do primeiro livro, só que eu achei que ele foi um pouco solto, sabe? A escrita é boa, mas a investigação solta, o final um pouco meio absurdo, assim. E aqui a gente tem um amadurecimento da escrita da autora, pelo menos pra mim, funcionou muito melhor. Então aqui é um livro, assim, sensacional. Tudo começa quando uma casa geminada tá em reforma e na hora que o pedreiro ele acaba fazendo um buraco no porão, ele vai ver o porão da casa ao lado e ele vê uma mulher e uma criança que parecem estar presos no porão. A polícia acionada vai até essa casa que pertence a um senhor idoso, já meio senil, não sabe dizer quem que é essa mulher, diz que não tem lembrança nenhuma de aprisionar essa mulher ali. Bom, o fato é que a polícia chega lá, a mulher está bastante debilitada, desnutrida, desidratada, a criança que tem cerca de 3 anos não sabe dizer nada do que está acontecendo e eles são levados para o hospital. E é aí que a gente tem o início da investigação. E o grande mérito para mim dessa história é que a investigação ela tá mais coesa, sabe? Ela caminha e ela amadurece com a inserção de novos fatos, de novos elementos. Porque, entre outras coisas, o detetive Adam Fawley ele percebe que há 5 anos atrás houve um outro crime nesse mesmo quarteirão. Na casa, né, oposta, onde nós temos esse porão, né, houve o desaparecimento de uma jornalista. Ela desapareceu sem deixar pistas, nunca foi encontrada, nenhuma informação sobre ela, nem o corpo dela. E o detetive acha muito estranho ter 2 crimes no mesmo quarteirão. Coincidências podem existir, mas nem tanto. E aí eles seguem com 2 linhas investigativas que podem ou não se relacionar. E quanto mais a gente vai descobrindo, né, elementos e fatos aqui, a gente vai desenvolvendo teorias. As minhas foram caindo por terra uma em cima da outra. Eu fiquei chocada com o final e eu gostei muito então, porque apesar dele também ter um final meio surreal como o primeiro livro, aqui ele foi bem construído. Então eu achei que foi um adicional aqui para a história fenomenal. Gosto da investigação, gosto da equipe do Adam Fawley, acho que eles estão mais próximos, a gente tem um pouquinho mais de camadas em relação a esses personagens, não foco apenas no detetive, na esposa dele, na história que ele já vivenciou, mas a gente vai tendo um pouquinho da história desses outros participantes ali da equipe do Adam Fawley e a história em si é muito boa. Eu recomendo assim de olhos fechados, tanto é que eu vou fazer a leitura de Sem Saída no mês de agosto, vai ser inclusive o livro do clube de leitura que a gente tem presencial aqui em Belo Horizonte, porque gostei demais. Então, se você quiser começar a ler Cara Hunter, eu recomendaria pegar em Um Porão Escuro e emendar em Sem Saída, que dizem que é melhor ainda, de uma história que eu já achei fenomenal. Bom, aí vamos para uma fantasia jovem, Caçador Sem Coração, da Kristen Ciccarelli. Aqui nós temos o primeiro livro de uma duologia. Então, nesse reino, que é uma ilha, eles já foram governados por bruxas, e eram 3 rainhas bruxas que eram governantes desse lugar, mas algumas dessas bruxas cometiam algumas atrocidades, de tal forma que uma rebelião colocou esse reinado abaixo e instaurou-se um governo que é chamado de Nova República. Bom, a Nova República ela acaba sendo bastante firme, então para as pessoas é quase como se elas tivessem substituído um tirano por outro. Porque qualquer pessoa que seja encontrada brigando bruxas, protegendo bruxas, vai ser preso. E essas bruxas, elas podem surgir geralmente em famílias de bruxas, mas em famílias de pessoas sem habilidade, sem magia. E ela só vai ser descoberta quando o primeiro ciclo menstrual da menina vier, porque se ele for preto, ela é uma bruxa. Então, às vezes, ela pode vir numa família de pessoas comuns. Se essas pessoas decidem proteger os seus filhos, eles também podem ser condenados à morte.
Então vocês veem aí que é uma tirania por outra, né? Quem faz a guarda dessa nova república, quem tá atrás de novas bruxas, é a guarda sanguínea encabeçada pelo Gideon. E o Gideon, vez ou outra, consegue prender uma nova bruxa, continuar com esse expurgo, mas ele tem um adversário à altura, que é uma tal de Mariposa Escarlate, que às vezes frustra os planos dele de pegar algumas dessas bruxas. Bom, e ele tem uma pista quando a assinatura da Mariposa Escarlate, porque quando essas bruxas usam da sua magia, elas deixam uma assinatura. Essa assinatura é encontrada num barco de uma socialite que é conhecida como Rune. E a Rune, ela parece uma pessoa fútil, que tá preocupada ali com seus bailes, uma queridinha da Nova República, porque ela denunciou a avó dela. E o Gideon resolve se aproximar dela, porque pode ser que ela saiba quem que é a Mariposa Escarlate, ou até mesmo ela própria ser essa bruxa. Então ele vai se aproximar dela, apesar de não gostar muito disso. Bom, e a Rune, de fato, é a Mariposa Escarlate, é ela quem tá frustrando alguns dos planos do Gideon, e ela tá atrás de uma última bruxa que era amiga da avó dela, inclusive, que o Gideon prendeu. E ela não sabe onde é que essa bruxa tá presa, e ela resolve que precisa ir atrás dele, se aproximar dele, para ver onde é que essa amiga da avó estaria presa. E é assim que a gente tem esse relacionamento aí meio forçado. Ambos com suas histórias, ambos extremamente desconfiados um do outro, mas precisando de informações. E com o passar do tempo, eles vão se descobrindo, vão se gostando, não querendo isso de forma alguma. E aqui a gente tem aquele trope de inimigos para amantes que me convence bem. Porque quando a gente fala de inimigos, a gente tem uma carga de fato ali que vai ser um empecilho grande. Não é daqueles inimigos para amantes que se olham e já se apaixonam, não. É que eles sabem das responsabilidades e vão lutar muito contra esse sentimento durante muito tempo. Primeiro assim, que ele demora a surgir, ele não é nada instantâneo. Eles se odeiam de cara e a coisa vai melhorando com o passar do tempo. Mas a autora fez uma coisa aqui que talvez seja um novo trope, que é de inimigos para amantes para inimigos, porque o final é arrebatador, avassalador. A autora não teve dó nem piedade do leitor. E o segundo livro, se não me engano, sai o ano que vem. Eu quero ver o que a autora vai fazer, porque ela colocou esses dois em lados tão opostos, com tantas cicatrizes antigas e recentes entre os dois, que vai ser muito complicado dela resolver. Então, é uma romantasia, o romance está presente por conta dos dois, mas não é uma coisa assim que o foco é nele não, sabe? A gente tem muito de política, muito desses problemas todos relacionados a embate entre bruxas e pessoas que odeiam as bruxas. Então, Caçador Sem Coração. Outra fantasia lida no mês de julho foi o Manual do Mago Frugal para Sobrevivência na Inglaterra Medieval. Aqui a gente tem o Projeto Secreto número 2 do Brandon Sanderson, publicado pela Trama, nessa edição caprichada, capa dura, cheio de ilustrações. Inclusive, a primeira ilustração é justamente do nosso protagonista, que tá aqui, ele acorda sem memória nenhuma num lugar. Ele só tem ao redor dele páginas de um livro queimado, que é o Manual do Mago Frugal para Sobrevivência na Inglaterra Medieval. E aí ele percebe, lendo esse livro, ele descobre que pode ser que ele esteja numa outra dimensão. Porque as pessoas ali são muito diferentes, as casas, as armas, a forma de se alimentar. E aí ele começa a desconfiar que talvez ele esteja numa Inglaterra medieval. Agora, o que ele foi fazer ali? Quem é ele? Qual que é o lugar dele de origem? Como é que ele volta? Ele não tem memória nenhuma. Então a gente tem o amadurecimento, a descoberta dessa pessoa, né? Para quem começou a ler Brandon Sanderson por esse livro não tem relação nenhuma com a Cosmere. Então ele pode ser lido completamente independente. Mas eu acho que às vezes as pessoas talvez não entendam a linha de raciocínio do Brandon, se começar por ele apenas. Vai parecer que é um livro meio maluco, né? Por conta dessa coisa das dimensões, do que esse protagonista foi fazer lá. Mas ele tem muito a cara do Sanderson, porque nós temos um personagem que está numa trilha de autoconhecimento. Em algum momento ele está bastante desacreditado dele, mas ele persiste, ele tá ali e cresce, e vai fazer amigos, e vai fazer descobertas, e vai terminar de uma forma bem empoderada, de certa maneira. Ele vai estar muito maior do que ele estava no início. Então é a cara do Sanderson, sabe? Esse caminhar desse personagem.
E que às vezes a gente tem algumas coisas que acontecem no início, parece que ele começa devagar, ele vai crescendo, assim, né? A gente tem esse avanço aí aos poucos. E ao final a gente tem uma série de reviravoltas e desfechos e de pontas amarradas. Então eu gostei muito. Acho sim que pode ser uma porta de entrada, mas entendam que a ideia do Sanderson, quando ele escreveu essas histórias, então ele escreveu 4 livros durante a pandemia, que ele não pretendia publicar, e só foram publicados por insistência da esposa. Ele estava escrevendo livros para se divertir. Não espere encontrar uma grande história épica, uma fantasia épica, cheia de reviravoltas, personagens, sistemas de magia complexos, nada disso. Era uma história para se divertir, mas que tem a cara dele. Eu acho que eu dei 4,5, talvez. Acho que eu dei 4,5 para essa história. Agora, uma história que eu dei 5 foi A Ladra Amaldiçoada, da Margaret Owen. Gente, que fantástico. É uma fantasia jovem. Mas aqui a gente tem uma personagem que tem essa história do amadurecimento, mas ela é muito resiliente acima de tudo. Porque ela é a ladra. Ela seria a nossa anti-heroína. A Vanja, ela foi entregue pela mãe dela aos 4 anos de idade. Ela foi levada para um bosque, entregue para as deusas que estavam ali, que por coincidência era a deusa da morte e da fortuna, porque a Vanja era a 13ª filha de uma 13ª filha. E ela só trazia azar. Então ela é largada ali, abandonada pela mãe, e ela vai ser criada por essas deusas que vão dizer para ela que em algum momento ela vai ter que escolher para quem que ela quer servir, se é a fortuna, se é a morte. Bom, nós vamos encontrar a Vanja fingindo ser uma princesa. Ela tomou a identidade da antiga patroa dela. A gente ainda não sabe onde é que essa patroa tá. Ela tá ali vivendo no castelo do futuro marido dela. E o que ela faz? Ela vive de pequenos golpes, porque ela quer juntar um dinheiro que seja suficiente para ela não depender de ninguém, poder se mudar, ficar longe e aí sim nunca mais precisar ser serva de ninguém. E é assim que a gente vai encontrar a Vanja dando mais um golpe dela. Acontece que esses golpes chamaram a atenção de um grupo ali que são os prefeitos. Esses prefeitos, eles têm uma ligação com os deuses menores, e um desses prefeitos, um prefeito mirim, é levado, ele chega até onde a Vanja está, porque ele vai começar a investigar. E de cara ele olha para a Vanja, ele tem lá uns insights, começa a interrogá-la, porque a não ser no primeiro assalto, em todas as grandes casas, né, porque ela também só rouba dos ricos, todas as vezes, geralmente ela tá presente. E aí ele vai questioná-la, mas ele não vai conseguir nada. E a gente tem, então, a história. Porque ainda como se não bastasse, a Vanja vai acabar cruzando com o caminho de uma outra deusa, que vai jogar uma maldição nela. Que se ela não conseguir achar uma forma de quebrar essa maldição, ela vai se tornar o objeto da sua ambição. Então ela começa com uma lágrima de rubi, que fica incrustada na bochecha dela, e devagarzinho ela vai se tornando ali um conjunto de pedras preciosas. E ela vai morrer ao longo de uma semana se ela não descobrir como acabar com essa maldição. Então a Vanja, além de juntar dinheiro, de fugir do prefeito mirim, de escapar ali do noivo que tá de volta, porque ele tava numa guerra e o noivo dela é muito esquisito, ela ainda tem que resolver a questão dessa maldição. A Vanja é espetacular. Eu não sei se esse livro é classificado como romantasia, não, porque aqui nós temos uma protagonista que tem o caminho dela, próprio caminho, assim, sem depender de estar junto ali de um par romântico. E esse par romântico existe, mas a gente vai ver que ele é uma construção extremamente lenta, né? Esse é migalha da migalha. Ela tá no caminho dela mesmo, né? De tentar de procurar uma forma de não ser serva de mais ninguém, de encontrar o seu próprio caminho e passar por cima de quem tiver que passar, porque nunca ninguém teve dó dela. Olha, eu gostei tanto dessa história que eu tô com vontade de fazer uma resenha específica para ela, né? Então eu gostei demais, dei 5 estrelas, favoritei. O final é uma delicinha. Muita gente disse que teve dificuldade com os termos. Inclusive no final tem um glossário. Mas assim, é só uma mitologia que a gente não tá acostumado. Então ela vem aqui com alguns termos e expressões diversos, né? Então tá aqui. E também vale ressaltar que a autora dá uma nota
que é uma história sobre muitas coisas, bonitas e feias, dolorosas e verdadeiras. Então tem discussões sobre agressão e abandono infantil, viver em ambientes violentos, o trauma deixado por uma tentativa de violência sexual. Então ela diz que reflita se esses temas não te machucam, para que você possa desfrutar dessa leitura. Mais uma fantasia que eu li, que tá fazendo um grande sucesso, muita gente falando super bem, um livro hypado lá fora, Powerless, da Lauren Roberts. Eu, por conta disso, estava com boas expectativas, mas assim, fiquei um pouco frustrada. A premissa dessa história é muito boa. Então a gente tem um reino que foi assolado por um vírus, e esse vírus, ao final, acabou conferindo habilidades para as pessoas. Mas não foi todo mundo que teve habilidades, muitas das pessoas que sobreviveram permaneceram comuns. E aí o rei acredita que a presença das pessoas comuns vai acabar diluindo a magia. Então ele mandou todo mundo para fora. E toda vez que algum comum é descoberto, essa pessoa é jogada ali num deserto, porque é quase que uma sentença de morte. Então pessoas que abrigam comuns, que guardam, né, que guardam esses segredos, elas também são condenadas. A nossa protagonista é Paige, ela é uma comum, mas ela sempre foi treinada pro pai dela para se passar por psíquica. Então ela faz uma leitura corporal muito boa. Além disso, ela é treinada para se defender, para lutar, até que o pai dela é morto, então ela tem um ódio muito grande pelo rei. E ela vive numa região menos favorecida e que eles chamam inclusive de favela. E ela tá ali junto com uma outra menina que ela acabou apadrinhando, as duas em condições bem precárias. E elas vivem de pequenos roubos. Até que um dia a Paige vai salvar a vida do príncipe. Esse príncipe em específico é o filho mais novo, porque o filho mais velho vai se tornar o novo rei. O filho mais novo é treinado desde que ele se entende por gente para ser o assassino do rei. Então ele tá acostumado a torturar, a matar, isso faz parte do dia a dia dele. Mas ele é pego numa emboscada e ele é quase morto, e é a Paige quem vai salvá-lo. Bom, passa-se um tempo, por conta desse salvamento, ela vai ser chamada para participar de uma grande competição, que é quase como uma... praticamente um Jogos Vorazes, só que né, não existe essa coisa dos distritos. São pessoas que são escolhidas, pessoas que têm habilidades são escolhidas e que vão participar dessa competição. Nesse ano especificamente, o rei ele criou uma estrutura diferente e o filho dele, o Kai, que a Paige salvou, também vai participar, porque ele acha que é a forma de fazer uma grande propaganda do filho, afinal de contas ele vai ser o executor do rei, então nada mais, né, de se esperar que o Kai vença essa disputa. Então a Paige, ela não tem como dizer não, ela sabe que isso é uma sentença de morte, porque ela não tem nenhum poder, mas ela vai ter que ir pro castelo e lá ela vai entrar num ritmo ali de festas, apresentações. Ela tem que convencer as pessoas a votarem nela, ficarem na torcida por ela. A gente já viu muito disso, né? E até que as competições em si aconteçam. Eu fiquei um pouco decepcionada por conta dos diálogos. Eu achei, assim, diálogos muito fracos, muito fracos. A gente tem um príncipe que tem uma carga dramática, né? Ele fala o tempo inteiro: eu sou treinado para ser o executor, eu não mereço felicidade, eu sou uma ferramenta. Mas assim, algumas cenas são muito surreais, tipo, ele tá torturando ali uma pessoa, de repente ele sobe para tomar café junto com o rei, a rainha, ele sujo de sangue, e começam a ter uma conversa ali, sabe? Eu acho meio surreal, assim. E ele apresenta leveza em alguns momentos que não são características dele. Bom, ele fala que ele não tá leve em momento algum, mas a forma como ele interage com a Paige, ela me traz uma leveza que não condiz com o peso que ele sente de ser treinado desde cedo para ser o executor. E é isso, acho que as pessoas estão encantadas porque é aquela típica história em que ele se apaixona primeiro, ele que vai, né, assim, tem uma frase que ele fala assim: quem é que fez isso com você, Paige? Porque ele vai atrás dessa pessoa em busca de vingança. E agora o final é interessante, porque a gente tem uma rebelião, sempre tem uma rebelião. A gente está falando de um governo autoritário que está simplesmente expulsando as pessoas comuns, que vão se reunir. E vão se reunir, inclusive, com alguns notáveis, que mesmo entre os notáveis a gente tem uma hierarquia de poder e não é todo mundo que está feliz com essa situação. Então nós temos uma rebelião e o final ele é promissor para o próximo livro. Mas eu achei assim uma história bem fraquinha, sabe? Bem mesmo. Para quem gosta de romantasia, prato cheio.
mas a fantasia em si me deixou assim um pouco triste. E começamos com suspense e mistério, vamos terminar com suspense e mistério. Eu Vou Te Encontrar, do Harlan Coben, que é conhecido por ser o mestre das noites em claro, assim, com total razão. Eu comecei a ler, eu gosto de metas diárias, pequenininhas, e eu li esse livro em 3 dias, 2 dias. Inclusive, passei uma madrugada lendo, porque foi impossível de parar. Nós temos o nosso protagonista, que é o David. Ele tá preso numa prisão penitenciária de segurança máxima, acusado de ter matado o próprio filho. E o David tá lá há anos, perdeu contato com todo mundo, ele acabou se divorciando da esposa e nunca mais recebeu visita. Até que a cunhada, ex-cunhada dele, aparece lá e mostra uma foto que é de uma amiga dela com o filho visitando um parque e que tem ao fundo assim uma criança que se parece muito com o filho do David. E aí, depois de anos, o David acaba esboçando uma reação. Porque, mesmo durante a investigação, até ele ser considerado suspeito, ele tinha uma postura muito defensiva. É porque ele estava tão chocado pela forma como o filho dele foi morto que ele não conseguia esboçar qualquer coisa. Ele achava que ele tinha falhado, ele era culpado, porque só estava ele e o filho dele na casa no momento em que o filho é morto. Então a culpa é dele, porque ele não ouviu, ele não teve a capacidade de ir ajudar o filho na hora de maior necessidade. Então ele veste essa coisa de sou culpado desde o início. E aí, por conta disso, né, e por conta de uma prova que apareceu que foi considerada irrefutável, ele é condenado. Mas na hora que ele vê essa foto, ele acorda. E aí a gente tem uma série de coisas acontecendo que, assim, fica impossível largar. Eu sei que tem gente que reclama de 2 coisas. Primeiro, que as coisas dão muito certo pra ele. Dando errado, elas dão certo. E acontece isso mesmo, mas ai, se não desse, ia ser complicado. E o outro fator que me incomodou muito é uma dupla de investigadores do FBI que são completamente chatos. Eles são muito chatos, muito chatos. É difícil acreditar que existam 2 investigadores com aquela conversa. Os 2 conversam assim incessantemente, sabe? Eles vestem a carapuça do bonzinho, do malzinho, os 2 ao mesmo tempo bonzinhos, os 2 ao mesmo tempo mal, que é muito chato. Então, apesar de serem importantes lá no final, eles são muito chatos. Eu entendo totalmente. Mas adorei a história, adorei assim um desenrolar. Nossa, muito bom, recomendo com tranquilidade para quem gosta, evidentemente, do gênero. Bom, então foram essas as primeiras leituras que eu queria apresentar para vocês. Em breve eu venho com a parte 2, com mais 5, 6, 7, vai depender aí se eu vou conseguir terminar todos os livros que eu tenho pela frente. Mas vem uma parte 2 com certeza pra gente conversar um pouquinho mais sobre livros de... A gente tem ficção científica, tem fantasia, tem cozy fantasy e talvez tenha aí mais um livro de suspense e mistério. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e bora conversar. Quais foram suas melhores leituras? Leu algum desses livros? Qual que é a sua opinião sobre essas histórias? Antes de encerrar, lembrando sempre que eu deixo o link de compra da Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda muito, porque eu recebo uma comissão. Tô juntando aí devagarzinho para melhorar a iluminação que é péssima. Eu faço as gravações do vídeo com meu celular, não tem microfone, mas tem funcionado. Eu quero melhorar isso, lógico, e conto com a ajuda de vocês, se for possível. Também vou deixar 2 cupons de desconto. Um pro site da Livraria Leitura e um pro site da loja da Editora Trama. Mudou o cupom, tá? Agora é Porque Leio. Antes era Trama 8, agora Porque Leio. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!